Começamos hoje o estudo do capítulo 19 do livro do Gênesis. A destruição de Sodoma, e não somente dela, mas da cidade de Gomorra e de mais 3 cidades. Sodoma e Gomorra são as mais famosas, mas nós vamos ver as 3 cidades que, aliás, já apareceram no livro do Gênesis, já estudamos isto. É a Pentápole, ao sul do Mar Morto. Recordando brevemente o teor do capítulo 18 do livro do Gênesis, os 3 anjos aparecem a Abraão no carvalho de Mambré, transmitem a notícia de que dentro de um ano Sara vai dar à luz, vai se cumprir então a promessa, começar a cumprir-se a promessa da descendência que o Senhor fizera a Abraão lá em Ur da Caldeia. Sara debocha, é desmascarada por Deus. Eu não ri, sim, você riu. Bom, e assim termina o diálogo dos 3 anjos com Abraão e Sara na sua presença ali escondida. Os anjos estão de passagem para Sodoma. Abraão sabe então qual é a finalidade da peregrinação deles. Eles estão em Hebrom. Gomorra ficam mais ou menos a 40, 50 quilômetros dali. Não se sabe exatamente a localização de Sodoma e Gomorra, porque desapareceram, foram varridas do mapa. Até hoje não há nenhum vestígio de ruínas, enfim. Foi uma tragédia de proporções tremendas. Não há hoje nenhuma escavação que permita afirmar: aqui foi a cidade de Sodoma, aqui foi a cidade de Gomorra. Mais para frente talvez se descubra. Muito bem, e Abraão dialoga com Deus, é um dos anjos. Os outros 2 seguem adiante, são 2 apenas que vão chegar em Sodoma, vamos ver daqui a pouco. E Abraão intercede, começa a pedir pelos habitantes de Sodoma justos. Já vimos isso no encontro anterior. Agora começamos o capítulo 19. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Estamos aí no mesmo dia. Vejam que horas mais ou menos os 3 anjos chegaram no carvalho de Mambré. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Que horas mais ou menos do dia? Meio-dia, exatamente. No maior calor do dia. Presume-se, o sol estava a pino, meio-dia, um tremendo calor. E reparem que horas eles chegam a Sodoma, capítulo 19, versículo 1, pela tarde. Então quer dizer que caminharam a tarde inteira. E chegaram 2, reparem no capítulo 19, versículo 1, chegaram 2. Veja quantos chegaram na casa de Abraão, capítulo 18, versículo 2. Capítulo 18, versículo 2, quantos? 3. Ocorre que um deles, na verdade, era o Senhor Deus. Vejam aqui, vejamos aqui, no versículo 16 do capítulo 18, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. Muito bem, só que Abraão fica dialogando com um deles, que é o Senhor, é a intercessão que ele faz por Sodoma. Os outros 2 seguem adiante. Prova disso é que o diálogo acontece no meio do caminho, os 2 anjos seguem, e no versículo 33 do capítulo 18, depois da intercessão de Abraão, depois que Abraão cessa de pedir a Deus que não destrua Sodoma se houver 40 justos, 35 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, etc., o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Abraão, portanto, não foi até Sodoma com os 2 anjos. A localização de Sodoma aparece pela primeira vez no capítulo 14 do livro do Gênesis, versículos de 1 a 2.
14, versículos de 1 a 2. No tempo de Anrafel, rei de Senaá, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elão, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerras atenção, agora 5 reinos ali pertinho, 5 cidades, a chamada Pentápole. Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, 2 cidades, a Senaabe, rei de Adama, 3ª cidade, a Semeber, rei de Seboim, 4ª cidade, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Claro? Muito bem, então, 5 cidades. Os 2 anjos nós já vimos. E vejam uma coisa muito importante no versículo 1. Ló estava assentado à porta da cidade. Tratava-se, porventura, de um vagabundo? Não, de forma alguma. Sentava-se à porta da cidade, no tempo do Antigo Testamento, aquela figura de destaque da cidade encarregada de julgar determinadas pendências, litígios, brigas, disputas que aconteciam entre os cidadãos e os forasteiros que chegavam na cidade. Muito provavelmente, então, por causa dessa informação, é provável que Ló desempenhava uma função de destaque, o que hoje nós chamamos, não o magistrado nos tempos atuais, mas os juízes, lembram? Só que os juízes do tempo dos juízes, Débora, Gedeão, Sansão, etc., eram juízes das 12 tribos. Então, era uma autoridade que vinculavam suas decisões, vinculavam todo o povo. Mas cada cidade tinha o seu juiz. Ló provavelmente era um juiz. Tanto é que quando os homens de todas as idades da cidade de Sodoma cercam a casa e dizem a Ló para ele trazer os forasteiros, os visitantes, para eles abusarem sexualmente deles, eles dizem uma informação muito curiosa. Por favor, vejamos aqui, capítulo 19, versículo 9. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Então, juntando essas 2 informações, fica a pergunta no ar. Teria Ló desempenhava uma função de destaque na cidade de Sodoma, sentado à porta da cidade? Pesquisas indicam, dados históricos indicam que as cidades antigas, mais ou menos desta época, elas designavam certas figuras de destaque para exercer. Não havia foro como no tempo dos romanos, enfim, tudo era muito rudimentar, tudo era muito improvisado, tudo era muito simples, sentado à porta da cidade. Teria Ló desempenhado essa tarefa? A pergunta fica no ar. O fato é que, reparem, Ló não estava dentro de sua casa. Ló estava à porta da cidade assentado. Vagabundo não era. Preguiçoso não era. Mendigo não era. Assentado. Qual foi o apóstolo que estava assentado no seu telônio, trabalhando, quando Jesus se dirigiu a ele e disse: segue-me? Levi, também chamado de Mateus, que era publicano. No seu telônio, na sua mesa, sentado. Bom, fica a sugestão para a nossa mente imaginar essa informação. O fato é que ele se levantou, vai ao encontro dele,
e se prostra com o rosto por terra. Aliás, o seu tio Abraão faz algo muito parecido. Por favor, Gênesis 18, versículo 2, lá em Hebrom, quando os anjos chegam, a reação, a acolhida, é o gesto ritual, é um rito sim, sem dúvida, o gesto corporal de Abraão foi idêntico. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Já vimos, quando comentamos esse versículo, que o prostrar-se por terra era um gesto ambíguo. Tanto podia significar prostrar-se por terra em sinal de adoração a Deus, como prostrar-se por terra em sinal de grande deferência, de grande respeito aos visitantes. Atitude típica de gente hospitaleira. Juntando, então, a mesma atitude de Abraão, sendo a de Ló, nós não podemos concluir senão que tratavam-se de duas pessoas extremamente polidas, educadas, hospitaleiras. Algo que, aliás, era próprio do homem bíblico daquele tempo. Abraão e Ló eram pessoas extremamente hospitaleiras. Um gesto de grande carinho, de grande acolhida, hospitalidade é a palavra-chave desse versículo primeiro que nós acabamos de ler. Vamos ao versículo 2 agora. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Muito bem. Vejamos o que foi que Abraão disse aos 3 anjos, lá no capítulo 18, versículos de 3 a 4. Algo muito parecido. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Interessante. Abraão promete lavar os pés. Ló diz, vós lavareis os pés. Alguém poderia tergiversar, elucubrar, por que a diferença? Chegaram 2 em Sodoma. Em Hebrom chegaram 3, um deles era Javé. Abraão quer lavar os pés dos 3, porque um deles é Deus. Ló se reserva, não vai lavar os pés deles, vocês aqui vão lavar os pés. Fica a suposição. Por que essa diferença? Porque Abraão faz questão de lavar os pés e Ló não. Muito bem, vejamos uma característica da personalidade de Ló, que não podemos perder de vista. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Ló ainda não sabe que essas 2 personagens são anjos, são figuras que vieram do céu, são anjos que se materializaram, assumiram a forma humana. Ló não sabia que eles eram anjos, pensava que eram homens. A prova está aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Lembrai-vos, não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Alguns no plural, Abraão e Ló. Abraão em Hebrom e Ló em Sodoma. Está claro? Está claro? Ló não sabia, portanto. Há alguma figura no Novo Testamento que, mesmo sem ser a dona da casa,
com relação a lavar os pés de Jesus, vocês se recordam de alguma figura destacada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7? Vamos dar uma olhada. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés, etc, etc, etc. Muito bem, então, Abraão lava os pés das personagens ilustres, Ló acolhe na sua casa, mas eles aqui vão lavar os pés, e nosso Senhor Jesus Cristo, esta mulher, na casa do fariseu, chamado Simão. Versículo 19, não responderam eles, passaremos a noite na praça. Obviamente que eles já sabiam da insistência de Ló. Lembram de nosso Senhor Jesus Cristo no episódio dos discípulos de Emaús? Jesus fez que ia passar adiante e eles disseram: não, Senhor, fica conosco, é tarde, a noite já vem, etc. E diante dessa insistência, nosso Senhor Jesus Cristo aceitou fazer a refeição na casa deles. Na verdade, a celebração da Eucaristia, muito provavelmente. Muito bem, nós passaremos a noite na praça. Portanto, aqui nós temos uma afirmação pedagógica para despertar a insistência de Ló na sua belíssima característica, que é a hospitalidade. Muito bem, versículo 3 agora. Mas Ló insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Estamos aí mais ou menos no pôr do sol. Lembrem-se que eles chegaram pela tarde, olha aí o começo do versículo 1. Muito bem. Agora, nós vamos voltar ao Novo Testamento para ver qual é o juízo a respeito da conduta da vida inteira de Ló. Apesar de ter vivido numa cidade corrompida pelo pecado, uma cidade depravada, o que a Bíblia diz sobre Ló? Era um homem justo ou não? Era um homem santo ou não? Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 7 a 9. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa. Esse justo, sublinha isto 2 vezes, esse justo que habitava no meio deles, sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. Um homem justo. Na Bíblia, o justo é o santo, é o obediente a Deus, é o que dá a Deus aquilo que é dele. Esse é o conceito de justiça. É aquele que tributa a Deus a honra, a glória que lhe são devidas, na obediência à sua palavra. Ló vivia então atormentado. Vejamos agora uma questão do versículo 3, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. A questão dos pães sem fermento, não estamos aqui no tempo da Páscoa, não. A Páscoa foi instituída no tempo de Moisés. Portanto, 600 e poucos anos depois de Abraão. Pão sem fermento, na verdade, é uma iguaria que é fácil de ser feita, de se fazer, porque não demora para cozer, para ficar pronta para comer. Nós sabemos que uma comida que tem fermento precisa de um certo tempo no fogo para poder encorpar.
Mas um pão sem fermento se cozinha rápido, é um lanche rápido, é uma refeição rápida. Aliás, esse era o costume antigo. Então a pessoa chegou, está com fome, coitada. Então vamos preparar uma comida rápida. Por favor, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 24. Aqui é o episódio triste da véspera da morte de Saul. Saul, apavorado, está na iminência de morrer, uma batalha está em andamento. Aliás, ele vai morrer no dia seguinte, e ele procura uma pitonisa, uma necromante, ou se quisermos uma bruxa, na cidade de Endor. Nós no ano passado, alguns daqui estivemos, nas ruínas da cidade de Endor. Pois bem, para pedir que ela invocasse a alma de Saul, a alma de Samuel, que tinha morrido. E Samuel apareceu para dizer: por que você está me incomodando? Você vai morrer amanhã. O pobre do Saul ficou morto, arrasado e com fome, A bruxa, então, depois dessa aparição horrorosa, a mulher tinha em casa um bezerro cevado, matou depressa, e tomando farinha, amassou-a, fazendo com ela pães sem fermento. Comida rápida. Só para a gente entender por que a comida para as visitas ilustres, volte a Gênesis 19, foi essa comida, digamos assim, sem muito gosto, mais uma comida rápida, não é? Os visitantes estão com fome. Anjos comendo, Dom José, no versículo 1 é dito claramente que são 2 anjos, repare, 2 anjos. E anjo pode comer, e anjo não tem espírito puro, e para quê? Qual é o sentido, qual é a necessidade que o anjo tem de comer uma comida? Anjo precisa de comida para se alimentar? Anjo não precisa de comida para se alimentar, claro que não. Anjo é espírito puro, mas ao se materializar, o anjo se adequa a tudo aquilo que é próprio da natureza humana. Eles vão ser recebidos por um homem que vai hospedá-los, e faz parte da hospitalidade, não apenas abrir a porta da casa para que a pessoa se aloje, mas também a refeição. Lembrem-se que Ló não sabia que eles eram anjos. Eles comem, portanto, não por necessidade, mas por conveniência. Porque se eles não comessem o pão, geraria, mas espera aí, como é que chegam aqui cansados e não querem comer? Ló poderia ficar magoado se eu ofereço alguma coisa da minha casa e para você comer e você não come. O que aconteceria se eu chegasse à casa de vocês e vocês com todo carinho preparassem alguma coisa para o bispo? Não quero nada não. Vocês ficariam magoados. Puxa, será que ele acha que a minha comida está estragada, não gostou, etc. Coisas desse tipo. Pois bem, então eles se adequaram àquilo que é próprio do costume daquele tempo. Anjo não se materializa ordinariamente. Deus permitiu que ele se materializasse. Anjo não tem necessidade de comer comida material, mas aqui comeram não por necessidade, mas por conveniência. Está claro? Muito bem. O mesmo se aplica, servate servandis, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 21, de 12 a 15, ressuscitado, aparece às margens do mar da Galileia. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles apresentaram peixes, e nosso Senhor Jesus Cristo disse: venham comer. Nosso Senhor, o corpo ressuscitado, não precisa de comida, é um corpo glorioso, ele não se desgasta, ele não queima calorias, digamos assim, é um corpo glorioso. Mas Jesus quis comer, não por necessidade, mas por conveniência, para tirar a dúvida do coração deles. Está claro? Será que é um fantasma e tal? O fantasma não come. Mas o corpo de Jesus aqui, e Jesus comeu para dissipar a perplexidade deles. Muito bem, era o que eu tinha a dizer do versículo 3. Avancemos para o versículo 4. Mas, antes que se tivessem deitado,
eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. Aqui nós temos uma informação terrível. A depravação era de todos. Todos. Daqui a pouco a gente vai tratar de uma questão delicada. Dentro da família de Ló, dentro da casa de Ló, havia também depravados? Parece que sim, pelo deboche que os genros dele farão dele. Porque a cidade vai ser destruída no nascente do dia seguinte. Quando o sol começar a se levantar, a cidade vai ser destruída. Os anjos chegaram no final da tarde. Durante a noite, muita coisa vai acontecer, inclusive dentro da casa de Ló. Dentro da casa de Ló. E alguns vão caçoar de Ló. Caçoar de Ló. Muito bem, vamos para frente. O trágico aqui do versículo 4 é que é toda a cidade. E curiosamente, a palavra homens aparece duas vezes. Homens da cidade, homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, se agruparam em torno da casa. Ou seja, cercaram a casa mesmo. Quem está aí dentro não vai sair de jeito nenhum. Se alguém sair, nós vamos pegá-los. O intento, nós vamos saber daqui a pouco. Já sabemos qual é o intento. Então, nós temos uma cidade completamente depravada. Ninguém escapava. Entenderam agora por que Abraão, sem saber, parte dos 50, dos 40, etc., até os 10, ele não sabia realmente da situação grave, moral, da cidade de Sodoma. Muito bem, vamos agora a uma afirmação que nós já vimos a respeito de Sodoma. Ló sabia disso antes de decidir morar lá. Gênesis 13:13, é muito importante recordar isso. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Essa era a situação. Bem antes, estamos no capítulo 13, bem antes da destruição da cidade. Sodoma, portanto, não só tinha a fama, como de fato era uma cidade de gente perversa. Muito bem. Pule agora para o capítulo 18, versículos de 20 a 21. É o Senhor Deus já conversando com Abraão no caminho para Sodoma. O Senhor ajuntou, é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Lembra? Muito bem, voltemos ao livro do Gênesis, capítulo 19. Vamos agora para o versículo 5, por favor. E chamaram Ló. Ou seja, a população toda está ali, homens. O texto não fala de mulheres, são homens depravados. Jovens, idosos, todos, sem exceção, gravem isso, toda a população. Versículo 4. E chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhe: os homens que entraram esta noite em tua casa. Já era de noite. Conduze-os a nós para que os conheçamos. Cuidado, ninguém pense que é conhecer, bater um papo agradável, não. Oi, como vai você? De onde você vem? Para onde você vai? Vamos tomar aqui jogar a conversa fora. O verbo conhecer, na Bíblia, até no Novo Testamento, significa, dependendo do contexto, o ato sexual. Conhecer no sentido de entrar na intimidade de uma pessoa, porque a intimidade de uma pessoa é algo desconhecido para os outros. Uma mulher virgem só podia ser conhecida no sentido de desposada
de tirar o véu, esse é o sentido de desposar. Sponsum, em latim, é o véu. Por isso, naquele tempo, no dia do casamento, o noivo que não podia ver o rosto da noiva, até na cerimônia, ela estava com o véu. Então, iam para a festa, bodas de Caná, por exemplo, ela continuava com o véu. Agora, depois que todo mundo saía, eles deixavam o recinto da festa, aí havia todo um ritual. Fechava-se a porta do quarto, ele tirava o véu, ou seja, desposou, tirou o véu, e agora olha no olho dela, e aí vem o resto, vem a intimidade que atinge o seu ápice na consumação. Muito bem, vamos ver alguns versículos do Antigo Testamento, onde a expressão conhecer significa fazer sexo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor. Está claro? Adão conheceu Eva, ou seja, Adão fez sexo com Eva. Ainda no capítulo 4 do Gênesis, versículo 17, Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Ainda no capítulo 4, versículo 25, Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Está claro? No Novo Testamento, quem quer ganhar uma passagem para Maceió a pé, para dizer o verbo conhecer, significando ato sexual, aparece onde? Mateus capítulo 1, vamos ao capítulo 1 de Mateus, vamos ao capítulo 1, e sem que ele, São José, a tivesse é Nossa Senhora, a tivesse conhecido, ou seja, e sem que ele tivesse feito sexo com ela, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Está claro? Muito bem. Voltemos a Gênesis capítulo 19, Gênesis 19, versículo 5, onde estão os homens que entraram nesta noite em tua casa, conduze-os a nós para que os conheçamos. Eles estavam com sede de sexo. Eles queriam estuprar os visitantes ilustres. Versículo 6. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si. Limiar da casa é o que poderíamos chamar de alpendre, né? Aquela parte ali que se situa entre a porta e o jardim, ou seja, lá o que for. Ele fechou a porta, viu que a coisa realmente era grave e saiu para tentar convencê-los a não fazer o que pretendiam. E disse-lhes, versículo 7, e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Muito bem. Outro detalhe importante, reparem como Ló chama os seus concidadãos, meus irmãos. Nós já vimos aqui, e não vou repetir, que a palavra irmão, na língua portuguesa, como se encontra aí na Bíblia de vocês, seu Gilberto, a palavra irmão aparece também na Bíblia de Jerusalém, irmão também, ela tem mais de 10 significados na Bíblia. Irmãos pode significar filho do mesmo pai e da mesma mãe. Irmão pode significar tio, pode significar sobrinho. Lembrem-se vocês de que Abraão disse a Ló: não vamos discutir porque nós somos irmãos. Abraão utiliza essa expressão, mas na verdade aqui irmão significa sobrinho e tio. Sobrinho de um lado, Ló é sobrinho de Abraão, e tio porque Abraão é tio de Ló. Nós somos irmãos.
Irmão pode significar a pessoa que faz parte da mesma natureza humana. Nesse sentido, Adão é nosso pai, e porque Adão é nosso pai, o primeiro do gênero humano, todos somos irmãos. É irmão no sentido bem genérico, irmão no sentido de membro da mesma nação. Todo israelense é irmão, compatriota do outro, não é? A pátria, se nós aqui no Brasil chamamos pátria mãe gentil, dos filhos deste solo és mãe gentil. A pátria poeticamente é chamada de mãe, e todos os brasileiros são chamados de filhos. Se são filhos da mesma mãe, são irmãos. Então se pode dizer, nesse sentido do hino nacional, que todos os brasileiros são irmãos, porque são filhos da pátria mãe gentil. Irmãos também da mesma tribo, irmãos também da mesma família, irmãos também da mesma cidade. É o sentido aqui? É o sentido, meus irmãos. Ló, ao dizer meus irmãos, não está dizendo que eles são da mesma família, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Irmãos, continuando, no sentido de os que professam a fé, até entre os protestantes se diz, a paz do Senhor, irmão, você é meu irmão na fé. São Paulo utiliza essa expressão muitas vezes, irmãos caríssimos, filhos caríssimos, enfim. Bom, de qualquer maneira, suplico os meus irmãos, não cometais este crime. Agora, ele vai fazer uma proposta que alguém nos dias de hoje poderia dizer, mas isso é absurdo. Como é que ele vai oferecer as filhas dele para serem defloradas, para serem estupradas? É preciso nos remontarmos à mentalidade daquele tempo. A hospitalidade era um valor imenso naquele tempo. E era um valor tão grande que o homem daquele tempo preferia sacrificar a honra das filhas a ter que faltar com a hospitalidade. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vos-las trarei e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. O que eu tinha a dizer já disse sobre essa proposta. Segundo os critérios de hoje, talvez isso se enquadraria em proposta indecente, em um pai desalmado, em um pai, um falso pai, alguém que não cuida das filhas, que não protege as filhas, etc, etc. É um pensamento digno de respeito para os dias de hoje, com a mentalidade de hoje. Não assim naquele tempo. Não assim naquele tempo. A resposta deles é apavorante. Versículo 9. Eles responderam: retira-te daí. E acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. A afirmação aqui é assustadora e fica a pergunta: teriam eles concluído, já que ele não vai autorizar, não vai trazer os visitantes, vamos deflorá-lo? Seria um estupro coletivo até a morte? E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Estavam decididos, vamos entrar de qualquer jeito, empurraram Ló para lá, mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. Então aqui temos a intervenção dos dois que estavam ali do lado de dentro, mais escondidos. Quando perceberam a cena, eles avançaram, estenderam a mão, pegaram Ló, certamente, e colocaram dentro da casa e fecharam a porta. Versículo 11. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta.
aqui nós temos uma intervenção do céu, são anjos e dotados de poderes que receberam de Deus, e essa cegueira, ainda que momentânea, pelo menos até a hora da tragédia se consumar, da destruição da cidade, eles ficam cegos. Já estamos a 55 minutos da nossa aula, é hora de terminar. Convido você, caro internauta, a assistir ao próximo vídeo e a vocês que estão aqui a se encontrarem no próximo sábado para darmos a continuidade da narrativa desse episódio de triste memória. Agora a cidade vai ser destruída. O trágico é que parece que há adeptos desta prática dentro da casa de Ló. Tanto é que Ló vai convidá-los a deixar a cidade e eles vão debochar